galera, vamos aprender hoje sobre industrialização. Você sabe que a indústria é muito importante, né? Ela precisa do setor primário, daquilo que vem do campo, vem da zona rural, e ela produz, ela transforma matéria-prima em materiais industrializados que são direcionados para a cidade, para o centro consumidor. Ok? Como é que foi a nossa industrialização? Bom, no Brasil, assim como em vários países subdesenvolvidos, a industrialização foi tardia, teve início no final do século XIX, embora a atividade agropecuária tenha sido predominante até meados do século XX. Nos países desenvolvidos, foi muito diferente, né? Reino Unido, França, Alemanha, a industrialização começou no século XVIII, nós temos aqui uma gravura da indústria têxtil. Fatores que contribuíram para a industrialização brasileira. Olha, primeiro nós temos o acúmulo de capitais, proporcionado pela exportação de café, os barões de café tinham dinheiro, né? A substituição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, permitindo o crescimento do mercado consumidor interno, embora, como sempre, os salários são baixos, né? A região centro-sul do Brasil, tipo, por exemplo, São Paulo, foi a que mais desenvolveu, graças à lavoura do café. Como o café era a principal renda econômica do Brasil até então, o estado de São Paulo foi o que mais investiu nessa lavoura e se deu bem, né? Onde todos os investimentos em rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas foram feitos na região de São Paulo. Bacana? Aqui essa gravura mostra as ferrovias no estado de São Paulo naquele tempo, já tinha isso tudo. Esse tanto de ferrovias utilizado no escoamento da produção do café para o Porto de Santos. Então São Paulo se beneficiou também porque era passagem obrigatória das lavouras de café do interior do estado para o Porto de Santos. Era o ponto de encontro, então, entre os barões de café e grande circulação de capital. Por causa disso, São Paulo acumulou muito capital, muito dinheiro, né, obtido pela lavoura de café. Exportava muito, né? Tinha muitos produtores lá, muitos barões. Esses fatos contribuíram para o início da industrialização brasileira, justamente nessa região, né, onde instalou-se as indústrias de bens de consumo não durável, ou seja, de alimento, calçado, tecido, indústria que não precisava de muita tecnologia, mas que geravam lucro também. Então foi lá que iniciou-se a nossa industrialização. Por isso, né, a grande vantagem de São Paulo em relação aos outros estados. Por volta de 1930, o Brasil sente a necessidade de ampliar sua produção industrial, porque os bens de consumo não durável estavam indo bem, né, e começaram a investir em outras áreas. Por exemplo, investindo em maquinários que eram trazidos de fora, importados, né? Em 1946, o Brasil passou a produzir aço, que foi criada então a Companhia Siderúrgica Nacional, no governo de Getúlio Vargas, no município de Volta Redonda, onde ela foi instalada. Volta Redonda foi beneficiada porque ficava entre Rio e São Paulo, tinha grandes consumidores de aço, que eram as indústrias, né? E próximo aos portos e estrada de ferro. Então também tinha muita água na região. Vamos ver um pouquinho do histórico da industrialização brasileira. O primeiro impulso industrial, como vimos, foi o recurso vindo da cafeicultura, através dos barões do café, né? E a partir daí nós tivemos uma expansão urbana, cresceu-se os grandes centros, principalmente São Paulo, a chegada das ferrovias, muita infraestrutura e os imigrantes na região. A indústria era muito dependente econômica e tecnologicamente das nações desenvolvidas da época, porque tudo que tinha que comprar fora. Não tinha nada aqui, não tinha maquinário, não tinha nada. O processo de industrialização foi tardio, 100 anos após a Revolução Industrial. Por isso nós dizemos tardio. O modelo nosso foi o seguinte: substituição de importações, adotado no governo de Getúlio Vargas, né? Essa foi a política adotada por ele. No fim do século XIX, o fraco desempenho no setor industrial, né, havia esse fraco desempenho, a produção cafeira era a fonte de riqueza nacional ainda, né, produção de café. Beleza? O governo de Juscelino Kubitschek foi de 1956 a 61, nele notou-se investimento no setor industrial, especialmente energia de transporte, e também incentivos ao capital estrangeiro, que na época, antes do governo de Getúlio Vargas, era proibido. Incentivos ao capital estrangeiro. A partir daí vieram os grandes empresas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. No governo de Vargas, nós tivemos a intervenção do Estado na economia, investimento no setor da indústria e bem de produção,
No caso aqui, eles investiu no bem de produção, nós chamamos de indústria de base. Olha 3 exemplos aqui, ó. A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada em 1941, em 42 a Vale do Rio Doce e em 1953 a Petrobras. Então são indústrias de base, indústrias de bens de capital, bens de produção. A ditadura militar de 64 a 85, tivemos uma crescente entrada de empresas estrangeiras no Brasil. O estímulo ao consumo da classe média, facilitando o crédito e incentivo para eles, investimento em grandes obras, porém a custo de empréstimos internacionais, o que proporcionou o crescimento da dívida externa brasileira. Para vocês terem uma ideia, quando os militares assumiram o Brasil, em 1964, o Brasil era a 43ª economia do mundo, em termos de PIB. E os militares entregaram o Brasil em 1985, sendo a 9ª economia mundial. Porém, a custo disso foi os grandes empréstimos, onde o Brasil saltou de uma dívida de 3,7 bilhões de dólares para 95 bilhões de dólares. Beleza? Tivemos também durante o período da ditadura militar, o famoso milagre econômico, onde a economia brasileira cresceu aceleradamente, níveis altíssimos para os padrões de hoje, chegando a 14% ao ano, olha só. A década de 1980 foi considerada a década perdida, onde nós tivemos aí muitas perdas salariais, arroz salarial, inflação. Então a classe pobre, a classe baixa que sofreu mais ainda. Aqui é a foto dos 2 ex-presidentes, aqui o Getúlio Vargas e aqui o JK, Juscelino Kubitschek. Bom, quem construiu Brasília foi esse moço aqui, ó, Juscelino Kubitschek. Essa construção de Brasília representou a descentralização do poder central, que era o Rio de Janeiro, passando então para Brasília. Ele estimulou a vinda de muitas multinacionais para o Brasil, como por exemplo a Volkswagen, a Ford, a General Motors e outros aí vieram para o Brasil na época do JK, onde ele abriu o mercado e entrou então assim, e assim entrou o capital internacional. Nós tivemos então atraindo a diminuição e isenção de impostos, doação de terreno, geração de energia elétrica, como a criação de novas usinas hidrelétricas, disponibilidade de aço e vieram para cá as indústrias automobilísticas. Então foram muitos incentivos que JK deu para atrair essas indústrias, né? Para atrair as empresas. Nós temos aqui um mapa mostrando a localização de Volta Redonda, onde ficava a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Algumas gravuras aí, você pode ver, dessa empresa criada por Getúlio Vargas em 1941. Aqui nós temos outra gravura, o Getúlio Vargas olhando um Fusca que até então ia ser lançado no Brasil, né? Seria produzido no Brasil. Olha só, uma foto antiga aí, como você está vendo. Com o passar do tempo, a concentração de indústria na cidade de São Paulo foi atingindo os municípios vizinhos e foi expandindo o crescimento. Nós temos Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, que é o tal do ABCD Paulista, e também a Baixada Santista. Essa região ficou bastante desenvolvida. Bom, depois de todo esse crescimento, podemos notar então um outro fenômeno acontecendo, chamado desconcentração industrial. Olha só, embora o estado de São Paulo abranja grande parte das indústrias, os estados de Minas Gerais, Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas também começaram a se industrializar. Esse deslocamento da indústria por outras áreas do país chamamos de desconcentração industrial. Vamos ver as causas, né? Por que foi? Mas olha só alguns exemplos. Na região norte, por exemplo, nós temos um salto a partir da década de 1990, o predomínio de indústria alimentícia, de têxtil, de processamento de couro, região norte, né? Hoje destacam-se a indústria de autopeça, produtos petroquímicos, software, componentes eletrônicos, roupas e calçados. Não pode deixar de mencionar a criação da Zona Franca de Manaus, né? Por isso tem muitas empresas lá, muitos fabricantes. A Zona Franca de Manaus, indústria mecânica, material de transporte e de eletroeletrônicos. No Pará, por exemplo, temos a Vale do Rio Doce, que é a indústria extrativa mineral. No Centro-Oeste, que tinha uma pequena participação no cenário industrial. No caso, hoje já tem, por exemplo, a fábrica de carro, a fábrica da Mitsubishi, que fica no Goiás, né? Olha só que interessante. Mas nós temos aqui as maiores concentrações, Brasília, Campo Grande, Goiânia, Corumbá,
onde encontramos indústrias ligadas à produção de cimento, alimentos, produtos químicos, tecido e processamento de carne e couro. Que motivos que levaram, então, à desconcentração industrial no Brasil? Nós temos inúmeros. Podemos destacar, por exemplo, nas grandes regiões industriais, como São Paulo, há uma grande concentração de problemas que impede o processo de industrialização. Por exemplo, demora nos congestionamentos, no trânsito, falta de água, mão de obra mais cara. Tá? Por essa razão, muitas indústrias se deslocaram da capital São Paulo para o interior do estado, buscando fugir desses problemas que atrasam a produção industrial e a circulação de mercadorias. Então, foi expandindo para o interior e até mesmo outros estados. É tanto que hoje nós temos a guerra fiscal. Vamos entender o que é guerra fiscal? Outro fator que contribuiu para a descentralização da indústria do Brasil foi a guerra fiscal entre os estados. Isto é, com o objetivo de atrair indústrias para seus territórios, os estados oferecem vantagens para que as indústrias se instalem no seu território. Logicamente, cada estado procura oferecer mais vantagens para as indústrias, justamente para atraí-las para seu estado. Olha só. Exemplo, redução de impostos, doação de terrenos, infraestrutura para instalação de indústrias, rodovias asfaltadas, redes elétricas, água e esgoto. Tudo isso oferecido pelos estados na guerra fiscal para atrair. Quem oferece mais, né, leva mais indústrias, né? Beleza? Bom, já que estamos falando de indústria, não poderíamos deixar de falar sobre as 3 fases da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, temos como características, olha só, ocorreu no século XVIII até o ano de 1870, que faz parte do século XIX, no Reino Unido, Londres, Inglaterra, né? As técnicas industriais ainda eram simples, predominava a máquina a vapor, as indústrias têxteis. Naquele tempo nós tínhamos a locomotiva a vapor, nós tínhamos o navio a vapor. A principal fonte de energia na época era o carvão mineral, que era o combustível, por exemplo, do navio Titanic. As empresas médias quase não havia monopólio. Eram médias empresas, né? Quase não havia monopólio. Era o próprio capitalismo concorrencial. Essa é a primeira fase da Revolução Industrial. A segunda destaca-se a eletricidade, né, o uso da energia elétrica, motores elétricos, gerando grandes inovações tecnológicas. Além disso, surgiu o petróleo como fonte de energia, que até então usava só o carvão mineral, né, dando espaço para o surgimento e crescimento das indústrias de automóveis, transportes, siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Inclusive, foi nessa época que surgiu o motor a combustão, que ajudou também, né, no desenvolvimento da indústria. Com o surgimento da energia elétrica, da eletricidade, através de cabos e fios e o avanço dos meios de transporte, as indústrias tiveram maior mobilidade espacial, ao contrário da primeira Revolução Industrial, onde os meios de transportes eram precários e o carvão mineral tinha que ser levado até a indústria para gerar energia para a mesma. Então mudou bastante. Terceira fase, olha só o que temos aqui. Conhecida como Revolução Técnico-Científica, teve origem nas últimas décadas do século XX, mais precisamente a partir da década de 70. Foi a etapa da industrialização com a tecnologia avançada, por exemplo, a informática, a robótica, telecomunicações, a química fina, a biotecnologia, a tecnologia genética, que são indústrias de ponta na terceira Revolução Industrial. A biotecnologia, a tecnologia genética, né? Nós estamos vivenciando essa terceira Revolução Industrial. Olha aqui algumas imagens que comprovam essa mudança, viu?